Fala pessoal, para quem não me conhece, eu sou o professor Fernando Leal. Esta aula é mais uma de uma sequência de videoaulas que tem por objetivo auxiliar o aluno na compreensão das minhas notas de aula que se encontram no meu site. Para localizar o meu site, você deve ir ao Google e digitar Professor Fernando Leal. Clica aí nessa busca. Este é o site. Você vai encontrar aí o meu e-mail e algumas disciplinas que iremos trabalhar. Você também pode acessar usando este QR Code, como também pelo link que está na descrição do vídeo. Boa aula! Vamos mudar um pouco a notação e estender para uma quantidade maior de variáveis. Por exemplo, x, y e z. Então, vamos renomear o que era x', y' e z'. Vamos chamar de ponto. Quando aparece essa dependência no tempo, ou seja, essa derivada temporal. Isso é muito comum em física, então já vamos preparando a nossa notação. Como existem três variáveis aqui, da mesma forma que nós fazíamos só para y, usávamos um parâmetro alfa para parametrizar, eu vou fazer isso para x, para y e para z. E usar essas três funções aqui, independentes e arbitrárias. Então, ao aplicar o princípio variacional aqui, ao extremizar isso daqui, derivar isso em relação a alfa, então eu vou obter essa parte aqui, como nós já fizemos quando só tínhamos y, então eu vou obter uma equação que envolve x, uma que envolve y e uma que envolve z. Eta1, eta2 e eta3 devem ser independentes e arbitrários, então quem está aqui? 0, 0, 0, ou seja, três equações. Quando i é igual a 1, x, quando i é igual a 2 é y, quando i é igual a 3 é z, ou seja, três equações de Euler. Vamos reformular agora o problema usando uma seguinte notação. Essa notação desse deltazinho aqui minúsculo. Então, essa letra delta. Essa letra delta tem um significado bem claro, porque isso está ligado a algo chamado de uma diferencial funcional. Existem derivadas funcionais e diferenciais funcionais, mas não precisamos entrar em muitos detalhes. Mas nós devemos saber que isso daqui é uma variação funcional, que significa o funcional avaliado em f mais delta f, onde esse deltazinho aqui também é uma variação funcional, menos o j em f. E ao invés de varrer a curva y usando um parâmetro alfa, eu vou varrer isso com essa variação funcional. De tal maneira que essa variação funcional no tempo 1 é igual no tempo 2 e vale em 0, ou seja, está fixo nos extremos. É isso que isso aqui significa. Essa variação funcional de j, eu faço a derivada parcial normalmente, então fica df. Então eu vou entrar com a variação funcional aqui dentro. Então eu estou fazendo a variação funcional de f. Então essa variação de j é igual ao integral dt da variação funcional de f. Só que f depende de y e y ponto. Troquei a notação de linha por ponto. Então fica df dy, esse dy mais escrito dessa maneira, mais df y ponto, dy ponto dessa forma. Então eu vou realizar uma integração por partes desse termo, porque eu quero colocar delta y em evidência e aplicar e me valer dessas propriedades. Notem o seguinte, eu quero integrar isso daqui. Olha essa dependência funcional. Derivada do primeiro, está aqui, vezes o segundo, mais o primeiro, que é esse, derivada do segundo, derivada desse termo aqui. Eu posso trocar essa ordem aqui, então isso aqui fica igual dy dt, ou seja, a variação funcional de y ponto. Mas é exatamente isso que eu quero integrar. Então, a integral disso aqui é igual a isso aqui tudo, menos esse termo. Ou seja, a integral do que eu quero é igual a isso aqui tudo, só que isso aqui, ó, d dt dt. Isso aqui é igual a d isso aqui. Ou seja, a integral desse termo é isso aqui.
só que esse delta y aqui é 0 nos extremos, T2, T1. Menos essa parte aqui, ou seja, d dt de df dy ponto, esse deltazinho. Ou seja, a integral que eu quero fica menos isso. Vamos lá. Então, a integral que estava aqui ficou menos isso aqui vezes dy. Coloquei dy em evidência, isso aqui é arbitrário. Então, quem tem que ser 0 é isso aqui. Reobtemos a equação de Euler, mas usando o princípio variacional com uma outra notação, um outro sentido mais preciso. Não precisamos nos preocupar com qual o significado rigoroso matemático disso. Simplesmente que na hora que eu for fazer uma derivada funcional, uma variação funcional, eu posso proceder dessa forma. Para muitas variáveis, mais uma vez, né, nós já fizemos, é simplesmente colocar um índice aqui e de 1 a n. Vamos supor que existem restrições para um movimento. Por exemplo, uma partícula move-se sobre a superfície de uma esfera. Ou seja, eu vou escrever a minha equação de restrição, ou seja, uma equação que depende de x, y, z, x ponto, y ponto, z ponto. Eu só coloquei essas dependências aqui só para poder facilitar a cara de um operador que vai aparecer. Eu vou sempre escrever que a minha equaçãozinha g é igual a 0. Ou seja, eu vou escrever a minha equação de restrição da seguinte forma. Então, vamos lá. Vamos chamar as nossas equações de restrições da seguinte forma. G de L podem ter várias restrições, onde esse L tem que ser menor do que o número de coordenadas. Vamos achar as novas equações de Euler partindo de uma função do tipo. Aqui eu disse que f estava dependendo somente de x, y, z e não de x ponto, de y ponto, de z ponto. Mas isso não foi perda de generalidade. Por quê? Porque eu posso futuramente falar, ó, o meu y ele é o meu y, que é uma coordenada independente do x, o meu y ele é o x ponto. Posso estender isso aqui para uma quantidade gigantesca de variáveis, inclusive as coordenadas ponto, que eu não coloquei ali. E isso vale para a equação de vínculo, para a equação de restrição. Então vamos lá, seja equação de restrição. Então eu vou fazer uma variação funcional na minha equação de restrição. A minha variação funcional é isso. dx, dy, dy, dz, dz. Isso aqui eu posso condensar nessa informação, ok? Então fica essa variação de R escalar gradiente de G é igual a 0. Por outro lado, eu tenho J e eu quero extremizar J. Então, eu vou aplicar a variação funcional em J, que é igual à variação funcional de F aqui dentro. Mas quem é a variação funcional de F? É isso daqui, ok? Que eu posso condensar também nessa informação. Então, eu tenho isso igual a 0 e isso igual a 0. Ou seja, esse vetor gradiente G tem que ser paralelo a esse vetor gradiente F. Ou seja, eu vou dizer, ó, delta gradiente de F é paralelo ao gradiente de G. Ou seja, é igual a um lambda gradiente de G. Eu vou escolher esse sinalzinho menos para no futuro identificar fazer uma conexão melhor com a física, identificar esses coeficientes ou isso aqui como as forças de vínculo. Ou seja, gradiente disso aqui é igual a 0. Se eu escrever delta, esse delta R, escalar esse gradiente aqui que eu modifiquei, esse gradiente aqui não precisa ser necessariamente ortogonal a isso daqui, para que isso daqui seja sempre verdade. A equação acima será sempre satisfeita para qualquer delta R, um delta R arbitrário. Mas veja bem, essa equação aqui veio de onde? Veio pelo fato de extremizar isso. Okay? Pelo fato de extremizar isso, eu consegui obter essa parte. Pelo fato de extremizar os vínculos, eu consegui obter isso. Se eu juntar os dois dessa forma aqui, ó, e montar essa equação, onde agora eu tenho o delta R arbitrário, isso aqui sempre é verdade, eu posso obter essa outra equação aqui se eu escrever o J dessa forma. Se eu escrever o J dessa forma aqui, eu consigo, através da imposição da variação funcional de J, eu chego a isso.
seja o caso particular. Então vamos lá. Quando existem vínculos, eu vou pegar o meu f e vou modificar dessa forma. Vou incluir um lambda g, onde o g vai ser escrito dessa forma. E eu não vou impor que ele seja 0 aqui, só depois se eu quiser obter as equações de movimento. Nós vamos ver como isso funciona. Seja o caso particular. Aí esse y aqui eu chamei de x ponto, então tem um f que depende de x ponto, e uma equação de vínculo, de restrição dessa forma. Um g dessa forma. Ele não depende de y aqui, então vai ficar, só depende de x, ok? Ou seja, dg dy é igual a 0. Então vamos lá, vamos aplicar o princípio variacional. Agora, só que ao invés de ser f, eu vou ter f mais lambda g. A variação de j, df dx delta x mais df x ponto delta x ponto. Agora eu vou fazer a variação funcional de g, só que eu estou assumindo que g só depende de x, ok? Então vai ficar dg dx delta x. Então aqui eu tenho delta x, aqui eu tenho delta x e aqui eu tenho delta x ponto. Nós já sabemos como isso funciona, eu faço uma integração por partes, lembrando que delta x nos extremos ele deve ser igual a 0. Então esse termo aqui vai virar isso. O sinal de menos está aqui devido à integração por partes, então está aqui. Agora eu tenho esse delta x, delta j deve ser igual a 0, como isso é arbitrário, então quem é igual a 0 é isso daqui. Então, com isso, nós obtemos a nossa equação de Euler quando existem restrições para várias coordenadas, ou seja, para várias variáveis x. Né? As minhas equações de vínculo impõem restrições às coordenadas, ou seja, aos graus de liberdade. Se eu estou, por exemplo, no espaço e tenho, por exemplo, uma restrição que a partícula só pode andar sobre a superfície de uma esfera, então o meu problema é que tinha 3 graus de liberdade, agora tem 2. Então, à medida que eu vou impondo, vou usando as minhas restrições, eu vou eliminando graus de liberdade. Então, eu não posso eliminar todos os graus de liberdade do meu problema, senão eu não terei dinâmica nenhuma. Então, de certa maneira, então eu tenho que ter menos equações de restrições. A quantidade de equações de restrições não pode ser igual à minha quantidade de graus de liberdade, ou seja, o número de variáveis do meu problema, o número das coordenadas independentes do meu problema. Ao aplicar o princípio variacional aqui, então eu vou aqui ter uma soma, porque eu tenho m equações de restrição aqui. Desse lado de cá, então olha bem, aqui dentro desse argumento tem uma dependência em i. Ao extremizar gzinho aqui, fica g dxi. Esse i está sendo somado aqui, ok? Esse índice L é devido à quantidade de termos que eu tenho que acrescentar aqui. Como delta x é arbitrário, então quem está aqui dentro deve ser igual a 0. Então a minha equação de Euler, quando existem restrições, onde esse lambda aqui ele é chamado de multiplicador de Lagrange. Nós vamos aprender como que se aplica essa equaçãozinha em problemas aí, práticos aí. Até a próxima aula aí, pessoal.